Galerinha, e a terceira e última aula de hoje, nós vamos ver aqui ética e política em Maquiavel. Né? Quando a gente fala de ética, ética não é norma de conduta e política não é bem governar. E essas duas situações? A ética, como norma de conduta, ela se adequa bem à perspectiva política? Para muitos pensadores, sim. Maquiavel deixa uma interrogação e ele nos faz pensar uma outra perspectiva diferente. Vamos lá. Um dos maiores pontos de contestação do pensamento maquiavélico se dá através dessa relação entre moral e ética. Então, nem sempre aquilo que a ética me aponta é o melhor para a política. Gente, olha só que coisa louca. Nem sempre aquilo que a ética me aponta é o melhor na perspectiva política. Então, esse é o afastamento que o Maquiavel vai fazer da moralidade, né, com a perspectiva, né, na política como um todo. Por um lado, Maquiavel defende a política secular, longe da moral cristã. Então, primeiro ponto importante: política, moral cristã. Uma coisa é o fazer político e outra é o que a Bíblia, o que a igreja quer que eu faça. Ou seja, abandono da organização teocrática. Né? Olha só, abandono da organização teocrática. Isso aqui, né, essa situação é importante, porque teo, Deus, governo de Deus. Nada mais de governante que faz as suas ações, né, em prol de Deus, nada em prol da igreja. Tem que ser em prol do próprio povo, em prol do próprio Estado, em prol de manter-se no poder. Por outro lado, né, estabelece uma autonomia política que nega questões morais e avaliativas da ação política, buscando resultados da ação política. Gente, política é feita de resultados. E é o que o Maquiavel vai dizer. Tem momentos que você precisa ser bom. Agora, tem momentos que, para a ação política, pede uma ação que é, digamos assim, diferente. E aí o Maquiavel vai dizer: nesse momento, você vai pensar na ação que beneficia o Estado ou vai pensar na ética? E o Maquiavel vai dizer, né, que o fim deve ser o Estado, que é preservar a questão do Estado. Então, ou seja, às vezes a ação política ela pode não ser ética. Controvérsias, né, sobre o príncipe. Primeira exatamente, primeira controvérsia forte. A igreja é Maquiavel. A obra do príncipe foi muito criticada pela igreja. Muito criticada. Por quê? Ele foi o primeiro autor a mostrar, digamos assim, a clarear os olhos dos governantes que eles não precisariam depender tanto, né, dessa tutela, né, não precisariam depender tanto dessa tutela da igreja, que eles poderiam fazer política por si só. Inclusive, olha a resposta da igreja, né? A igreja, gente, na Idade Média, iníciozinho ainda da Idade Moderna, ela tinha um livro, né, que tinha lá os livros proibidos, né, o índex da igreja, né, tinha lá os livros proibidos, livros que o católico não deveria ler de forma alguma. E um deles é o Príncipe. Mas aí é que tá, né, gente? Tudo que é proibido, né, se eu te falar assim, não lê o Príncipe, eu falo assim, por que o professor não quer que eu leia? O que tem lá? Aí aguça a curiosidade. Então, né, assim, a igreja proíbe, só que a maioria das pessoas então começa a falar, peraí, tá proibindo? Por quê? E quer conhecer a obra. A criação do mito do maquiavelismo. Gente, olha só uma outra situação que é controversa. Por quê? Muitas pessoas, quando fala a questão do Maquiavel, fala assim, nossa, essa pessoa é maquiavélica. Está querendo dizer que aquela pessoa é má. E o Maquiavel ele não quis, gente. O Maquiavel ele não quis necessariamente ser mal. Ele só quis dizer que a ação política, às vezes, não dá para ser considerada com ação ética. Né? E às vezes as pessoas entenderam isso como mal. E a questão dos fins justificam os meios. Essa frase não é dele, tá, gente? É uma interpretação a partir do que ele disse. Mas os fins justificam os meios, ficou conhecido aí como se fosse Maquiavel, que ele vai dizer que não importa, né, que quando você tem o fim,
que o fim último é manter-se no poder, qualquer coisa, né, que você fizer para manter-se no poder está valendo. Então, ou seja, os fins, né, os meios que você usa, né, os fins, que é manter-se no poder, justificam qualquer ação que se faça. Maquiavel republicano. Uma outra obra escrita por Maquiavel, né, que foi comentada, foi A Primeira Década de Tito Livio. Nessa obra, Maquiavel desenvolve suas ideias sobre democracia, o que desmente a ideia de defesa sobre o absolutismo. Né? Ou seja, o que o Maquiavel quer, gente? O Maquiavel não quer só o poder na mão centralizador. Ele quer também essa ideia de democracia. Então, olha lá, crítica à corrupção. Gente, o Maquiavel vê, né, ele constata que nem sempre o ser humano é bonzinho, nem sempre o ser humano está lá tão interessado em alcançar esse céu. Às vezes o ser humano é corrupto. Às vezes o ser humano corta uma fila. Às vezes o ser humano cola numa prova. Às vezes o ser humano puxa o tapete do amigo. Não é, gente? Então, assim, ele faz uma crítica a essa questão da corrupção. Ele vai em defesa das leis. Para um Estado ser forte, para unificar um Estado, é preciso de leis. Sem leis, sem Estado forte. Sem Estado forte, só fragmentação. E defesa da República, a importância da República, a importância da democracia, a importância de todas as pessoas terem voz, terem vez. O príncipe precisa, sim, ouvir as nuances de seu povo. E a última parte de hoje, né, a defesa e autonomia política. Defesa e autonomia. A política precisa ser autônoma. O pensamento de Maquiavel se destaca devido a alguns pontos importantes. Olha lá, primeiro ponto, a proposta de uma nova abordagem política. Essa nova abordagem política é cada vez menos vinculação com a igreja e cada vez mais autonomia política. A constatação da propensão do mal, do erro. O ser humano, muitas vezes, ele faz legislação em sentido próprio. O ser humano, né, muitas vezes, ele está mais interessado em satisfazer os seus próprios desejos, o seu ego, do que necessariamente ajudar o outro à sua volta. Isso é uma constatação forte. Então, assim, o ser humano tem essa propensão ao mal. Isso é fato, gente. Isso é fato. O ser humano tem isso. Então, às vezes, né, ele precisa dessa instância maior para ajudar a governar, para coibir. Para coibir. Tem uma situação interessante que ele fala assim, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Porque quando você dá poder, quando a pessoa está com o poder na mão, muita coisa muda. Uma coisa é o discurso dela antes do poder, e outra coisa é o fazer com o poder em mãos. A proposta de um utilitarismo desvinculado da ética e voltado para a eficácia política. Gente, olha só, proposta de um utilitarismo. Eu vou me preocupar com a ética ou eu vou me preocupar com fazer político? Maquiavel vai dizer, se puder conciliar as duas, que bom, mas se não puder, vá no fazer político. Faça o bem do Estado. Mantenha o Estado unificado. E aí, nesse quesito, deixa a ética de lado por um tempo. E o último, rejeição à estrutura ético-cristã e uma proposta de secularização política. Essa questão, rejeição a essa ética cristã, isso é muito forte em Maquiavel, gente. Muito forte. Ele é o grande crítico da igreja. E essa crítica da igreja é uma crítica severa, porque a igreja dominava 1/3 das terras conhecidas da Europa nesse momento, e Maquiavel percebia que a igreja sufocava a perspectiva de política e o crescimento dos estados. Doutores, forte abraço, bons estudos para vocês.